Querido amigo, hoje temos como alvo estudar o livro de Hebreus de um modo geral. Quando ganhamos essa visão completa do livro, certamente ao analisarmos cada detalhe nos próximos programas, eles ficarão muito mais claros e terão muito mais efeito em nossas vidas, dando-nos melhores condições para adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus. Iniciando dando um título que consideramos apropriado para essa visão geral, nós colocamos o seguinte: a superioridade de Jesus e da nova aliança. Seria esse um título bom para todo o livro de Hebreus. E o texto, logicamente, é Hebreus capítulo 1, versículo 1, até o último versículo, 13 e 25. A superioridade de Jesus e da nova aliança. Ao abordarmos esse tema, que mostra a vida melhor e a vida superior que temos em Cristo, vale a pena considerarmos duas questões de suma importância. Primeiro, quem é Jesus para você? E segundo, quem é Jesus para nós? Essas são questões de fundamental importância porque nos fazem refletir e decidir. Conforme os textos extraídos dessa carta, afirmamos que Jesus é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus se compadece das nossas fraquezas. Jesus tornou-se o autor da nossa salvação eterna pelo sofrimento. Jesus se ofereceu como sacrifício uma vez por todas. Jesus é o nosso sacerdote que nos leva a Deus. E Jesus purifica a nossa consciência para servirmos a Deus. São várias passagens dentro do livro de Hebreus que destacam essas 7 maneiras e identificações de quem é o Senhor Jesus Cristo. Quando observamos o que a Bíblia nos diz sobre Jesus, individual ou coletivamente, confirmamos que temos um maravilhoso Salvador que, além de se dar por nós, ainda hoje nos sustenta e nos fortalece para nos apresentarmos corretamente diante de Deus. Como temos dito nessa carta aos Hebreus, o autor procura contrastar o antes com o depois. Para quê? Para que os seus leitores iniciais percebessem as bênçãos que temos nessa nova etapa da nossa relação com Deus. Ainda como introdução, esse contraste se percebe quando temos uma visão panorâmica das duas alianças. Vamos fazer então essa leitura, essa visão panorâmica das duas alianças. Em primeiro lugar, observemos a velha aliança. Deus a realizou através de várias narrativas, como nós vemos, registradas no livro de Gênesis. Primeiro com Adão, depois com Noé, antes de projetar um povo especial, depois também com Abraão, renovada depois que foi com Isaac, depois com Jacó, preparando um povo para ser o seu representante entre as nações. No livro de Êxodo temos a aliança no Sinai, que significou que Deus escolheu Israel como sua nação especial de adoradores, representantes de Deus no mundo e recipientes das suas bênçãos. Se Israel obedecesse a Deus, as bênçãos da nação seriam vistas por outros povos, não apenas como sorte ou como resultado de uma liderança eficiente, mas como resultado de uma bênção vinda claramente das mãos de Deus. Conforme as nações vissem essa autorrevelação de Deus através da sua obra e das bênçãos derramadas sobre Israel, elas também desejariam conhecê-lo por causa do que viam dele em Israel. Essa aliança foi resumida nos 10 mandamentos e tinha como conteúdo determinar a maneira pela qual Israel se relacionaria com o próprio Deus. Veja, por exemplo, os 4 primeiros mandamentos e também como deveria se relacionar entre si, como um povo escolhido. Os últimos mandamentos são mandamentos exatamente sobre esse relacionamento pessoal, um com o outro. Jesus compreendeu assim também, quando em Mateus 22, 37 a 40, ele foi perguntado, ele resumiu os 10 em apenas 2 mandamentos, isto é, amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo. Então, querido amigo, podemos constatar que o plano era perfeito, mas para que tudo acontecesse, o povo de Israel precisaria cumprir a sua parte da aliança, o que, infelizmente, nós já sabemos, pelo estudo que temos feito do Antigo Testamento, que isso não aconteceu. Mas a pergunta é, o que é que deu errado? Por que tal plano tão perfeito não deu certo? Do lado de Deus, nada aconteceu, estava tudo em ordem, tudo perfeito. Mas e do lado de Israel? Tudo imperfeito. Houve o quê? Desobediência, houve incredulidade. A aliança foi quebrada pela desobediência e pela incredulidade.
O povo errou durante 900 anos, do êxodo até o cativeiro babilônio, mas Deus estava comprometido em preservar a sua parte e por isso apresentou através dos profetas, por isso ele anunciou através dos profetas, por exemplo, Jeremias, Isaías, Ezequiel, ele anunciou que estabeleceria uma nova aliança. Mas essa seria feita em novas bases para que não sofresse os mesmos problemas da primeira aliança. Você deve se lembrar dessa palavra. Você deve se lembrar desse estudo que nós fizemos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca mais se apartem de mim. Você se lembrou? Exatamente, Jeremias 32:40. Então, essa seria uma aliança eterna. Então, agora podemos observar um pouquinho sobre a nova aliança. Diante do fracasso da velha aliança, em função da desobediência e da incredulidade do homem, Deus propôs uma nova aliança. Ela chegou em tempo favorável, conforme nós lemos lá em 2 Crônicas 6:2. As suas características eram muito claras, mas podem ser resumidas da seguinte maneira. Era uma aliança com alcance para futuras gerações. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:31. Era uma aliança diferente da mosaica. Era uma aliança incondicional. E Jeremias continua dizendo, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Era uma aliança incondicional. Esse texto que eu acabei de ler é Jeremias 31:32-34. Mas era uma aliança também, como nós vimos no texto, que incluía algumas provisões. E eu quero destacar essas provisões. Ela mudaria o coração, ela daria plena comunhão com Deus, ela ofereceria um conhecimento profundo do Senhor, ela perdoaria as iniquidades e Deus esqueceria por completo os pecados contra ele cometidos. Portanto, em terceiro lugar, quando comparadas essas duas alianças, percebe-se que a antiga aliança era condicional. As bênçãos de Deus deveriam ser derramadas sobre o povo se o povo cumprisse a sua parte. Na nova aliança, ela é incondicional. Deus é quem providencia até as condições necessárias para que nós o obedeçamos, para que essa aliança fosse cumprida e aprovada por Ele mesmo. Sendo que o homem não era capaz de pagar a sua própria dívida diante de Deus, o próprio Deus providenciou o meio para nós saldarmos esse débito. A morte de Jesus Cristo, seu Filho, o Filho de Deus, o próprio Deus na cruz, morrendo em favor da humanidade, foi a solução de Deus para o problema do homem. O pecado. O problema do homem era o pecado. E o pecado, então, que domina o homem pela fraqueza da carne, foi eliminado com a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, agora, devemos observar a necessidade da nova aliança. Veja só, o texto que nós acabamos de ler, de Jeremias 31, é o principal texto do Antigo Testamento sobre a relação das duas alianças. Através do seu profeta, Deus fez, na verdade, uma comparação entre as duas alianças. Como lemos anteriormente também em Jeremias 32, 37-40, esse é um outro texto que mostra também esse mesmo tema, além de constatarmos que outros profetas também avisaram dessa profunda mudança que iria ocorrer. Por exemplo, em Isaías 59, Ezequiel 16, Ezequiel 37, são todos os textos preparatórios para essa nova etapa na relação homem-Deus. E uma característica marcante da nova aliança é que ela seria colocada não mais em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos.
A grande luta de Jesus com os fariseus foi em relação ao mau entendimento da lei. Jesus lutou contra o legalismo judaico, pois eles se especializaram em cumprir a letra da lei e não deram atenção ao espírito da lei. Por isso que o Senhor Jesus disse, lá em Mateus 5:20, que teríamos que ceder em tudo os escribas e fariseus se desejássemos entrar no reino dos céus. O livro de Hebreus, então, no Novo Testamento, é a mais rica fonte de material comparativo entre as duas alianças. Transbordam das suas páginas indicações de que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, é a figura-chave na inauguração da nova aliança. Jesus é o mediador perfeito e eleito por Deus. Quando consideramos então essas colocações, o princípio extraído de todo o texto de Hebreus se vê nessa sentença. Todo cristão deve reconhecer e saber que Jesus Cristo e a nova aliança são incomparavelmente superiores a tudo aquilo que foi revelado no passado. E na carta de Hebreus, podemos constatar 7 aspectos da superioridade de Jesus e da nova aliança feita no seu sangue. O primeiro aspecto a ser constatado é a superioridade do mediador da nova aliança. Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés e Josué. Jesus é superior a Arão. Jesus serve no verdadeiro tabernáculo. Jesus ofereceu o melhor sacrifício. Jesus e a nova aliança são completamente diferentes da velha aliança. Na verdade, nós temos aqui contraste entre o Criador e a criação, entre o Filho e servos, entre o sacerdócio definitivo e o sacerdócio provisório, entre o tabernáculo celestial e o tabernáculo terreno, entre a limpeza verdadeira e a limpeza simbólica, entre uma aliança escrita no coração e uma aliança escrita nas pedras. Por isso, o mediador da nova aliança é superior ao mediador da antiga aliança. O segundo aspecto a ser constatado é que Jesus é superior por ser ele quem ele é. É interessante porque ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés novamente, ele é superior a Josué, ele é um salvador eterno e Josué foi um salvador temporário. Nesse aspecto, Jesus é demonstrado pelo autor de Hebreus como superior pela sua própria natureza. Ele é Deus, Deus encarnado. O terceiro aspecto a ser constatado é que Jesus é superior por ter feito o que ele fez. Ele foi o sacerdócio, ele foi o tabernáculo, ele foi o sacrifício. Ele mesmo, em si mesmo, ele reuniu na sua pessoa, na sua obra, tudo aquilo que o Antigo Testamento profetizava. Um quarto aspecto a ser constatado é que Jesus é superior por nos tratar com amor. Ele quer que a nossa fé seja firme e ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele quer que retenhamos a graça, porque ele é o doador desta graça. Ele quer louvor genuíno e ele nos dá o seu nome como meio para o louvor. Os capítulos 12 e 13 de Hebreus são os 2 últimos capítulos de Hebreus. Nesses capítulos, nós percebemos os efeitos que devem ter em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, demonstrando-se superior e demonstrando que a nova aliança era superior e é superior à antiga aliança. Quando nós lemos e conseguimos aplicar pelo poder do Espírito Santo os princípios dos capítulos 12 e 13 em nossas vidas, realmente nós percebemos que o Senhor Jesus nos trata com amor. O quinto aspecto a ser constatado é a superioridade do cristianismo. Dizer que algo é melhor que outro introduz um elemento polêmico na discussão. Quando Paulo falou de ter feito uma defesa do Evangelho,
ele tratou mais de uma defesa resumida, mas Hebreus é um esforço prolongado e bem mais detalhado. Um dos propósitos do autor é demonstrar de uma vez por todas que o cristianismo é melhor que o judaísmo. A palavra melhor aparece 13 vezes em Hebreus e apenas 6 vezes no restante de todo o Novo Testamento. Para o autor, o cristianismo é um avanço sobre o judaísmo como uma forma final de revelação divina. Em cada aspecto de revelação levantado entre os dois, o cristianismo sempre leva ao melhor. Nem considera as demais religiões. Por quê? Porque o cristianismo, de fato, é melhor. A palavra melhor, o autor acrescenta também o conceito de quanto mais. Veja só em 2:3, 8:6, 9:14, 10:29. E ele acrescenta também o conceito de maior. Agora, veja bem que maior não é o mesmo que melhor, sendo que maior introduz o conceito de tamanho ou de quantidade no lugar de qualidade ou valor, que é o conceito de melhor. Então, as 3 expressões, melhor, quanto mais e maior, essas 3 expressões exprimem uma hierarquia de valores. Dizem que nem tudo é igual. Insistem essas expressões que cada um procure o melhor para a sua vida. E essas expressões, na verdade, negam que o status quo, isso é, aquela maneira rotineira de viver, seja digno de ser mantido. Não, nós precisamos sair de onde estamos para alcançarmos lugares melhores. No caso dessa epístola, o autor considera apenas 2 opções válidas, das quais o cristianismo sempre é melhor. Então, o 6º aspecto a ser constatado é a superioridade dos recursos para uma fé verdadeira. A qualidade do sacrifício, o sangue do Cordeiro de Deus versus o sangue de bodes, sem dúvida, o sangue do Cordeiro de Deus é melhor. A abrangência do sacrifício era um sacrifício físico, agora esse é um sacrifício espiritual. A extensão do sacrifício, o sacrifício da velha aliança, era temporário e esse é definitivo. Por isso chegamos então ao 7º aspecto a ser constatado, que é a vida vivida sob a nova aliança. Veja só, nesse ponto, querido amigo, a nova aliança deve ter, com certeza, um efeito, uma implicação séria sobre a minha e sobre a sua vida. Que atitudes devemos ter vivendo sob a nova aliança? A atitude para se viver sob a antiga aliança era uma atitude exterior. Priorizava-se o exterior, priorizava-se a letra da lei. Mas a atitude que Deus quer ver nessa nova aliança é uma atitude interior, que vem da nossa motivação, que vem lá do nosso interior. A fé doada para receber a promessa é a atitude da nova aliança. Agora, a fé para alcançar a promessa era a atitude da antiga aliança. A exortação da antiga aliança era cuidado com o castigo. Mas a exortação, o estímulo para a nova aliança é atenção, não menospreze a graça. Então, querido amigo, nós chegamos a uma conclusão muito clara. Existem 2 caminhos, voltar ou prosseguir. Existem 2 possibilidades, viver na antiga aliança ou viver na nova aliança. Existem 2 condições, viver na carne ou viver no espírito. Eu termino esse programa com as palavras finais do livro de Hebreus. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem,
para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.